Milionário fica chocado ao descobrir que menina de rua é mendiga negra com 3 bebês. Era uma tarde ensolarada em São Paulo e a cidade pulsava com o ritmo frenético dos negócios. O milionário Felipe Andrade, famoso por sua influência nas finanças, saía de uma reunião em seu luxuoso prédio de vidro, cercado por assistentes que tentavam acompanhá-lo na correria. O sol refletia nas lentes caras de seus óculos escuros, enquanto ele imaginava a próxima oportunidade que surgiria em seu caminho. Subitamente, um grito, rompendo a multidão, o fez parar. "Por favor, me ajude!" A voz era rouca, carregada de desespero. Ao olhar, Felipe viu uma jovem mulher, com os cabelos desgrenhados e roupas sujas, segurando as mãozinhas de 3 crianças pequenas. Elas estavam ali, com olhinhos grandes e assustados, segurando-se na mãe, como se o mundo as ameaçasse. O contraste entre a cena e o luxo que os cercava era brutal. Ao se aproximar, Felipe sentiu um aperto no peito. Aquela mulher, era a Ana, a filha de Clara, uma antiga amiga de sua família. O tempo havia sido cruel. Ou talvez ele tivesse sido cruel, abandonando suas raízes na corrida pelo status e pelo dinheiro. Ana parecia uma sombra do que poderia ter sido, e a realidade de sua vida jogava Felipe em um abismo de memórias e culpas. "Felipe!" A voz da mulher tremia. "Estou tentando viver para essas crianças. Elas não merecem isso." As lágrimas escorriam de seu rosto, levando consigo toda a dignidade que restava. Felipe via a alma dela, e isso o machucava mais do que qualquer contrato não assinado. Ele poderia mudar aquele quadro, mas o que diria? Como poderia chegar até ela? Mas não estava só. À distância, um rival observava. Ricardo, com um sorriso dissimulado, percebia a cena e sabia exatamente como usá-la. Uma informação explosiva sobre Felipe e Ana poderia desestabilizá-lo. A mente maquiavélica de Ricardo começou a confeccionar planos. "Eu preciso de ajuda. Não quero só dinheiro. Quero uma chance. Por favor, você é tudo que eu tenho. Lutei tanto para manter eles vivos. Você não pode deixar a gente assim. Você se lembra de mim, Felipe?" A cada palavra, Ana expunha seu coração, a dor da mãe lutando contra o mundo, e isso deixava Felipe em conflito. Como ele poderia voltar para sua vida de conforto, sabendo que uma parte de seu passado clamava por ajuda? O que faria por ela? Enquanto a multidão ao redor murmurava, um nó se formava na garganta de Felipe. Ele via os olhares curiosos, o julgamento oculto nas expressões. Poderia ele, o homem bem-sucedido, ajudar uma mulher caída em desgraça? Ali, em meio à cidade grande, a pressão se intensificava. Entre o futuro brilhante que conhecia e a responsabilidade de um passado que tentou esquecer, a decisão parecia uma condenação. Então seu celular vibrou. Uma mensagem ameaçadora. O coração de Felipe disparou. Poderia o que descobrisse ser ainda mais devastador? Ele olhou para Ana, para as crianças em seus pés, e a incerteza paralisou suas ações. O que faria a seguir? O peso de suas escolhas começava a se instaurar, e ele se viu, mais uma vez, rendido às suas contradições, sem saber como seguir em frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Felipe olhou para Ana, o celular ainda em sua mão, as palavras da mensagem ecoando em sua mente. A multidão ao redor parecia distorcida, como se ele estivesse assistindo a um filme, e a cena diante dele se tornava cada vez mais intensa. Ele poderia alcançar a mão dela, ajudar, mas algo o paralisava. Ele sentia os olhares, o julgamento. Felipe, eu preciso de você. A voz de Ana era como um grito entre as vozes indistintas da multidão. Ele olhou para as crianças, os rostos sujos e os olhos cheios de incerteza. Os sentimentos se acumulavam. Uma tempestade dentro dele. A mensagem pulsava em sua mente. Não ajude ou você vai se arrepender. Mas quem havia mandado isso? Era um aviso ou uma ameaça? Num instante, o som de um vidro quebrando cortou o ar. Um grito feminino levou os olhares para o outro lado da rua. Felipe virou-se para ver uma mulher caindo. Fumos e gritos misturados. Explosão! Alguém gritava. O caos se espalhou como fogo em palha e as pessoas começaram a correr. O berço da normalidade se desfez em minutos e as vozes ansiosas tomaram conta do ar. Vamos! Ele gritou para Ana, segurando-a pelo braço. Mas antes que eles pudessem se mover, uma onda de pessoas os empurrou. A multidão, agora em pânico, fez com que eles se separassem. Felipe conseguiu avaliar a cena ao redor. A fumaça era densa, interrompendo a visão. Ele olhou para trás, procurando por Ana e as crianças. Mas tudo havia se tornado um borrão. Um empurrão quase o derrubou. Ele lutou para ficar de pé enquanto a fumaça o envolvia. Então ouviu um choro desesperado. Uma das crianças de Ana. Ele girou, buscando a fonte do som. E lá estava ela, pequena e assustada, sozinha no meio do caos. Seu coração disparou. Ele correu em direção à menina. Felipe pegou a criança em seus braços, mas não tinha ideia de onde levar ou o que fazer. O caos estava ao seu redor. Gritos, sirenes, o som agudo de vidas em desespero. Mas então, entre o tumulto, ele viu Ana, e a imagem de seu rosto o acertou como uma marretada. Ela estava arrastando a outra criança, mas não havia sinal do terceiro bebê. O relógio do mundo parecia parar enquanto os olhares de Felipe se encontravam com os de Ana. Havia medo, mas também algo mais, desespero, culpa. Ana gritou para ele. Preciso de você. Ela está lá embaixo. Felipe não entendia. A terceira criança? Como assim? No caos, a realidade parecia se esticar e desvanecer. Você tem que me ajudar. Eu não posso deixá-las sozinhas. A voz de Ana estava cheia de pânico. Mas o que ela quis dizer com lá embaixo? Ele olhou ao redor. A multidão se espremia contra a marquise, mas havia algo mais. Um véu de escuridão se estendia sob suas pernas. E na confusão, um buraco havia se formado. Felipe hesitou, sentindo a mão da criança ainda apertada em seu colo. Ele percebeu que o que a leva ali era muito mais do que pobreza. Aquela mulher, a criança, havia algo que ele ainda não sabia. Como se o passado, aquele que ele tinha deixado para trás, estivesse ressurgindo para cobrar. Felipe! Ana estava agora diante dele, e o desespero em seus olhos era uma faca afiada. Confia em mim! O que ela queria dizer? Antes que ele pudesse processar, o chão sob eles ruiu, e num instante, Felipe e Ana caíram, como se a terra estivesse abrindo um abismo entre eles e o que era familiar, revelando um segredo terrível. Com um estrondo, tudo desmoronou. O chão se partiu e eles desapareciam em uma escuridão opressiva. O pânico tomou conta.
Mas uma pergunta penetrava na sua mente. O que é aquele universo que ele não conhecia? Que mistérios estavam enterrados ali? E o que de fato os unia naquele momento? A queda os carregou para um futuro incerto, repleto de perguntas sem resposta. Felipe e Ana despencaram na escuridão, a sensação de queda consumindo suas almas. Um instante de caos, e então, silêncio. A mão de Felipe ainda segurava a criança, mas o desespero o envolvia. O que havia acontecido? Para onde estavam indo? Era um abismo, mas ele não se sentia em queda. Era como se o mundo tivesse se desintegrado ao seu redor. Quando a luz começou a surgir novamente, era uma luz fria, dura. Eles caíram em um espaço pequeno, uma espécie de porão. Felipe soltou a menina, que se encolheu contra ele, aterrorizada. "Ana!" gritou, mas sua voz ecoou em uma caverna vazia. Ele olhou para os lados e viu Ana agachada, com as mãos cobrindo a cabeça, ainda tentando proteger suas crianças. Mas havia algo estranho, algo que Felipe não entendia. Ele se levantou devagar, esticando as mãos em busca de Ana. Mas quando seus olhos se acostumaram com a luz, ele percebeu algo aterrador. Não era apenas um porão. Era um lugar cheio de objetos, velhos e empoeirados, cestos com roupas usadas, sapatos desgastados, brinquedos quebrados. E no fundo, uma porta entreaberta, fazendo um barulho suave, como se alguém estivesse tentando sair. Felipe ficou paralisado. O que era tudo isso? O passado que ele tentava esquecer estava diante dele, sem filtros. Ele se virou para Ana, que olhava para a porta entreaberta, com um misto de medo e expectativa. "Felipe, precisamos sair daqui!" A urgência na voz dela era palpável e ele sentiu seu coração bater mais rápido. Então, uma risada baixa e sinistra cortou o ar. Felipe congelou. Ele não estava sozinho. Aproximando-se, uma figura emergiu das sombras. Um homem com um sorriso que não tocava os olhos. Sua presença era uma mistura de familiaridade e perigo. "Olá, Felipe! Quanto tempo?" disse o homem com um tom de deboche. "Leonardo?" A voz de Felipe tremia. Foi como se árvores antigas caíssem dentro dele. Leonardo, seu irmão perdido, o irmão que ele acreditava ter desaparecido há anos. A família dele tinha sido desfeita, mas aqui estava ele, ali, sorrindo. Como era possível? Acha que poderia me esquecer tão facilmente? Você trocou nossa história por um punhado de dinheiro. Agora veja onde tudo isso te trouxe. Leonardo zombou, os olhos estreitando-se como uma cobra pronta para atacar. Ana se encolheu mais perto de Felipe, o medo tomando conta dela. "Quem é ele?" sussurrou confusa. Felipe sentiu um nó na garganta. Ele não sabia como explicar. É meu irmão." A realidade do passado começou a se desdobrar de uma forma que ele não poderia imaginar. O abismo que ele havia criado não era apenas entre ele e Ana, mas o peso de suas decisões o estrangulava. "Você precisa entender, Felipe", continuou Leonardo. "A vida que você viveu era uma ilusão. Você se esqueceu da sua família, do seu passado. E agora, minha querida Ana, você é parte disso também." Enquanto Leonardo falava, as palavras se tornaram como facas para Felipe. Tudo o que ele havia construído e as razões pelas quais ele se afastou de suas raízes estavam agora em jogo. Felipe olhou para Ana, seus olhos cheios de dúvida. "Não eu.
Ele queria defender-se, queria desmentir o irmão, mas sabia que a verdade escondida do passado era um monstro sob as sombras. A revelação de Leonardo fazia seu mundo desmoronar ainda mais. Muitas coisas estão entrelaçadas, Felipe. Você não pode escapar. As crianças não são somente o que parecem. A frase de Leonardo flutou no ar, pesada e carregada. O peito de Felipe apertou-se. O que você quer dizer com isso? A pressão na sua voz era evidente. Leonardo apenas sorriu, uma risada suave que ecoou como uma sentença de morte. Era um caminho que eles não haviam escolhido, um destino que os aguardava. Felipe olhou para Ana. A incerteza em seu olhar respondia à pergunta não dita. Que segredos estavam enterrados ali? E naquele momento, enquanto a verdade se revelava em camadas profundas e sombrias, um novo mistério começava a tomar forma. A escuridão ao redor parecia se intensificar, e a pergunta ecoava em seus corações: o que mais estava escondido nas sombras do passado? Felipe estava paralisado, encarando Leonardo. A atmosfera era pesada, como se o ar tivesse se tornado um líquido viscoso, dificultando a respiração. Ana olhava entre os dois homens, confusa, como se uma nova realidade tivesse sido introduzida em suas vidas. O sorriso de Leonardo, ao mesmo tempo familiar e aterrador, ecoava a história que Felipe tentara enterrar. Acha que pode controlar tudo, Felipe? A vida que você levou foi uma farsa. E o que você fez, P? Leonardo avançou um passo, os olhos brilhando com um fanatismo contagiante. Felipe sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo com as crianças? A urgência na voz dele crescia, a adrenalina queimava seus músculos. Ele precisava entender, precisava proteger Ana e os bebês. Leonardo soltou uma risada baixa, divertida. As crianças? Ah, você ainda não percebeu? Não são apenas crianças, Felipe. Uma delas é filho meu. A revelação pairou no ar como um tijolo sendo jogado em um lago calmo. Ondas se espalhando rapidamente. Felipe ficou em choque. A cabeça girava e um nó se formou em sua garganta. Você está mentindo! Ele não conseguia acreditar. A sensação de traição era como um soco no estômago. Ana olhou para ele, os olhos arregalados. O rosto dela se transformou em uma máscara de horror. O quê? Isso mesmo! Continuou Leonardo, agora mais seguro. Ana teve uma noite com alguém que não era você. E você acha que é o pai? É claro que não. Eu sou. E aqui você está, se esforçando para ser o herói dessa história. E tudo que você fez foi girar mais uma roda no seu próprio caótico jogo. As palavras rasgaram o silêncio, deixando uma ressonância de incredulidade. Felipe sentiu a pressão de uma verdade insuportável invadindo sua mente. Era uma batida estonteante. A realidade distorcia um pouco mais a cada instante. Ele se virou para Ana, buscando respostas em seus olhos. Um abrigo, uma verdade. Você não pode ser assim. Diga que não é verdade. Ana, em choque, balançava a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Felipe, eu não sabia. Não sabia que ele, isso, eu nunca quis. Sua voz tremia e as palavras saíam em um fluxo de desespero. Ela se sentia cercada por sombras, presa em um labirinto de mentiras. Leonardo deu um passo à frente, com um sorriso que não chegou aos olhos. Lindo, não é? O cio da mentira, levando você a este fundo negro, onde a verdade é um abismo sem fim. E agora, com o caos se desenrolando lá fora, isso aqui é só o começo. Volte os seus olhos para a porta, Felipe.
O que você e Ana fizeram para escapar não sairá ileso. Nossos fantasmas se levantarão. Antes que Felipe pudesse processar tudo aquilo, um estrondo ecoou e a porta entreaberta se abriu com um golpe, revelando uma figura encapuzada, uma sombra que parecia ter saído diretamente dos pesadelos de Felipe. Ele mal conseguiu ver o rosto, mas sentiu a presença penetrante. Não é só o passado que persegue vocês, mas também as consequências. E essas crianças, bem, elas não estão a salvo. A voz era fria, como um vento cortante numa noite gelada. Fernando, um inimigo que Felipe pensou ter deixado para trás, surgiu ali, iluminando a cena de trevas. Eu fiz o que tinha que fazer, Felipe, Fernando disse. Suas palavras como veneno. Você não é digno. Um sonho construído em ruínas. As crianças estarão seguras se você fizer o que eu disse. Neste instante, a sala parecia girar e a esperança se desvanecia. Felipe olhou para Ana com desespero. O que essas revelações significavam para eles? A promessa de um futuro era um eco distante. Um novo ciclo de terror agora se iniciava. E ele se sentiu preso em um cerco. A pergunta que ficou no ar era: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? O que mais estava escondido nas sombras? E quais laços seriam desfeitos na luta para encontrar a verdade? O som da porta se abrindo ecoou na mente de Felipe como um trovão. A figura encapuzada, que parecia surgir das sombras, era ainda mais ameaçadora do que ele imaginou. Fernando, o antigo inimigo, saiu da escuridão, uma expressão de desprezo estampada no rosto. Surpreso, Felipe? Ele sorriu, mas a frieza em seus olhos não deixava margem para dúvida. Você, o que você quer? Felipe perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Ele se virou para Ana, que mal conseguia compreender a situação, os olhos cheios de medo e confusão. As crianças estavam agora protegidas atrás dele, como se ele fosse a única barreira entre elas e o caos. Eu estou aqui para oferecer uma chance, Fernando prosseguiu, a expressão se tornando cada vez mais sarcástica. Você acha que isso é apenas uma coincidência? O que aconteceu esta tarde? O desespero de Ana? Você realmente acha que eu deixaria vocês saírem impunes? Eu estou aqui para lembrar você do que realmente importa. O pânico dilacerava o peito de Felipe. As crianças, elas precisam de proteção. Me diga o que você quer. A urgência pintava cada palavra, enquanto ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor. Quero que você faça uma escolha, Felipe, e pode ser um caminho sem volta. Fernando falou, enquanto se aproximava, sua figura parecendo se expandir em meio à escuridão como um predador. O ar estava pesado, como se uma tempestade prestes a eclodir envolvesse todos eles. Agora, Felipe sentia as mãos de Ana tremendo ao seu lado. Ele sabia que ela aguardava por respostas, mas não sabia o que dizer. A tensão era palpável. O que você quer de nós? Ana perguntou, a voz já quase um sussurro, quebrando o silêncio sufocante. Fernando se virou para ela, um sorriso maligno nos lábios. Ana, você ainda não percebeu? Tudo está conectado. A vida de Felipe, suas escolhas, suas mentiras. E agora as suas crianças, uma delas não é o que parece. As palavras de Fernando cortaram como uma faca em meio ao silêncio. Felipe congelou. O que você quer dizer com isso? O coração martelava em seu peito. Sabia que a revelação estava prestes a destruir tudo. Uma delas não é sua. A afirmação soou como um alarme na sala. O sangue de Felipe gelou. Ele olhou para Ana, procurando um sinal de que fosse mentira, mas o medo em seu olhar refletia a mesma sensação de traição que agora o consumia.
Ana, sem saber se deveria acreditar em Fernando, balançou a cabeça. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz quase falhou, mas Felipe não sabia o que pensar. Ele olhou para as crianças, que pareciam tão inocentes, tão acolhedoras. Fernando fez um gesto para um lado e rapidamente ele girou um objeto que estava em suas mãos. Era uma fotografia. Quando ele a levantou, Felipe sentiu o mundo girar ao seu redor. A imagem de uma das crianças era idêntica a uma mãe que ele havia visto no passado. Essa é a verdadeira mãe dela, disse com uma risada sombria. Algo que você fez para emperrar, Felipe. E agora? Esse círculo fechou. São puxados para você. Felipe olhou para Ana, que agora estava pálida, quase desmaiando. As palavras de Fernando ecoavam em sua mente como um cântico de advertência. Ele piscou, e em um segundo, o caos ao seu redor parecia ganhar uma nova forma. O passado que ele tentara enterrar estava novamente vivo, e o peso das escolhas o esmagava. O desespero se instalava. O que significava tudo isso? Quão longe tudo aquilo poderia ir? Fernando estava mais próximo deles, e o brilho de vitória em seus olhos era uma lâmina afiada. O que estava escondido além daquela porta? O que mais Felipe não sabia sobre si mesmo, sobre Ana, sobre as crianças? Uma nova onda de pavor o inundou. As palavras de Fernando ainda pairavam no ar, como uma maldição, com a verdade se revelando em sombras. Felipe sentiu o chão se abrir sob seus pés, e a pergunta se tornava uma certeza sufocante. Seria possível conhecer realmente o passado e sobreviver a ele? A escuridão parecia se aproximar. O som da porta se abrindo ecoou na mente de Felipe como um trovão. A figura encapuzada, Fernando, se aproximou devagar, com um semblante partindo da arrogância ao desprezo. Ele estava ali agora, e Felipe só conseguia pensar em como aquele encontro era um pesadelo. Surpreso, Felipe? A voz dele era carregada de sarcasmo. Você, o que você quer? Felipe perguntou, as palavras saindo entre dentes cerrados. A pressão aumentava no ar. Ana olhava de um para o outro, ainda confusa, o medo estampado em seu rosto. As crianças estavam ali, atrás dele, como se ele fosse a única barreira entre elas e o terror. Fernando sorriu, mas não um sorriso amigável. Eu estou aqui para lembrar você do que realmente importa. Ele deu um passo à frente, a presença imponente fazendo o coração de Felipe disparar. O que aconteceu antes, as suas escolhas, agora tudo isso converge aqui. A tensão aumentou. Felipe sentia que a biblioteca de segredos estava prestes a desmoronar. As crianças, o que você quer delas? Essa pergunta estava grudada em sua garganta, quase impossível de sair. Ah, Felipe, você realmente não sabe? Fernando olhou para Ana. Uma delas não é o que parece, e você ainda vai descobrir. A afirmação cortou o silêncio como uma lâmina. Felipe paralisou, o sangue lhe gelou, a mente girava. Ele olhou para Ana, buscando qualquer sinal de que tudo aquilo era uma mentira. Mas o pânico em seus olhos dizia o contrário. Ana começou a tremer. Felipe, isso não pode ser verdade. Sua voz saía em um murmúrio quase inaudível. Ela se virou, olhando para as crianças, como se esperasse que a verdade não fosse real. As crianças têm um passado que você desconhece, continuou Fernando. Voz grave, cada palavra pesada como chumbo. Ele ergueu um envelope, algo que parecia uma foto. E você não está preparado para isso. Ele jogou o envelope no chão.
E quando Felipe se abaixou para pegar, percebeu que era um documento de adoção. Os rostos nas fotos eram conhecidos. O coração de Felipe parou. Era o rosto da mãe de Ana, que ele nunca soubera que estava envolvida em um segredo que unia suas vidas muito mais do que ele imaginava. O que é isso? A voz dele sair forçada, envolta em confusão. Fernando continuou, passos lentos. Você realmente achou que tudo isso era simples? As crianças não são apenas crianças. Uma delas é a filha biológica de Ana, mas a outra é parte de um legado que você abandonou. Uma herança de família, Felipe. Ele riu, um som sinistro que fez Felipe arrepiar. Ana já estava em prantos. Não, eu não sabia como isso pode ser real. Ela abraçou os bebês, como se quisesse protegê-los de um mundo que estava prestes a despencar. A sala estava turva com a tensão e as revelações de Fernando. Felipe sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Fernando. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Ele queria gritar, mas a certeza no olhar de Fernando era um golpe letal a cada palavra que era pronunciada. Ah, Felipe, você pode querer bloquear, mas a verdade acaba vindo à tona. Se você não fizer o que eu disser, as consequências serão terríveis para todos. As palavras dele ressoaram como um aviso. A porta atrás de Fernando começou a ranger e ele virou-se para olhar, uma expressão de alegria descarada no rosto. Ah, aqui vem uma nova virada. Parece que seu passado finalmente decidiu se manifestar. A sala foi preenchida por um clarão intenso, uma luz que parecia vibrar e intensificar o ar ao redor deles. E no meio da luz, uma segunda figura apareceu. Essa imediatamente familiar para Felipe. Clara, a mãe de Ana, surgiu, pálida e assustada. Felipe quase desmaiou. Ele a conhecia bem. Lembranças da infância começaram a borbulhar em sua mente. Clara, você está viva! Ela olhou para ele, os olhos marejados. Felipe, você precisa entender. Tudo o que aconteceu foi um erro. Fernando sorriu, triunfante. E agora mais verdades estão prestes a serem reveladas. O que você acreditava que sabia é só uma fração da história. Felipe ficou em choque, as palavras fazendo eco em sua mente. O que mais você me escondeu, Clara? O tom de desespero e confusão agora regia a sala. O que mais estava escondido? O que essa noite havia preparado para eles? O caos finalmente dominou. A luz se apagou abruptamente e dentro daquela escuridão, as sombras dançaram. Felipe sabia que algo estava prestes a acontecer. Mas o que poderia ser tão devastador, tão intenso que poderia mudar tudo? Ele olhou para Ana, os olhos dela refletindo sua própria ansiedade e medos. E a única pergunta na cabeça de ambos: quem realmente eram suas crianças? E o que mais estavam prestes a descobrir? O som da porta se abrindo ecoou na mente de Felipe como um trovão. A figura encapuzada, Fernando, se aproximou devagar, com um semblante partindo da arrogância ao desprezo. Ele estava ali agora, e Felipe só conseguia pensar em como aquele encontro era um pesadelo. Surpreso, Felipe? A voz dele era carregada de sarcasmo. O que você quer? Felipe perguntou, as palavras saindo entre dentes cerrados. A pressão aumentava no ar. Ana olhava de um para o outro, ainda confusa, o medo estampado em seu rosto. As crianças estavam ali, atrás dele, como se ele fosse a única barreira entre elas e o terror. Fernando sorriu, mas não um sorriso amigável.
Eu estou aqui para lembrar você do que realmente importa. Ele deu um passo à frente, a presença imponente fazendo o coração de Felipe disparar. O que aconteceu antes, as suas escolhas, agora tudo isso converge aqui. A tensão aumentou. Felipe sentia que a biblioteca de segredos estava prestes a desmoronar. As crianças. O que você quer delas? Essa pergunta estava grudada em sua garganta, quase impossível de sair. Ah, Felipe, você realmente não sabe? Fernando olhou para Ana. Uma delas não é o que parece. E você ainda vai descobrir. A afirmação cortou o silêncio como uma lâmina. Felipe paralisou. O sangue lhe gelou. A mente girava. Ele olhou para Ana, buscando qualquer sinal de que tudo aquilo era uma mentira. Mas o pânico em seus olhos dizia o contrário. Ana começou a tremer. Felipe, isso não pode ser verdade! Sua voz saía em um murmúrio quase inaudível. Ela se virou, olhando para as crianças, como se esperasse que a verdade não fosse real. As crianças têm um passado que você desconhece, continuou Fernando. Voz gracada, palavra pesada como chumbo. Ele ergueu o envelope, algo que parecia uma foto. E você não está preparado para isso. Ele jogou o envelope no chão. E quando Felipe se abaixou para pegar, percebeu que era um documento de adoção. Os rostos nas fotos eram conhecidos. O coração de Felipe parou. Era o rosto da mãe de Ana, que ele nunca soubera que estava envolvida em um segredo que unia suas vidas muito mais do que ele imaginava. O que é isso? A voz dele sair forçada, envolta em confusão. Fernando continuou, passos lentos. Você realmente achou que tudo isso era simples? As crianças não são apenas crianças. Uma delas é a filha biológica de Ana, mas a outra é parte de um legado que você abandonou. Uma herança de família, Felipe. Ele riu, um som sinistro que fez Felipe arrepiar. Ana já estava em prantos. Não, eu não sabia. Como isso pode ser real? Ela abraçou os bebês, como se quisesse protegê-los de um mundo que estava prestes a despencar. A sala estava turva com a tensão e as revelações de Fernando. Felipe sentia o chão se abrir sob seus pés. Ele olhou para Fernando. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Ele queria gritar, mas a certeza no olhar de Fernando era um golpe letal a cada palavra que era pronunciada. Ah, Felipe, você pode querer bloquear, mas a verdade acaba vindo à tona. Se você não fizer o que eu disser, as consequências serão terríveis para todos. As palavras dele ressoaram como um aviso. A porta atrás de Fernando começou a ranger. E ele virou-se para olhar, uma expressão de alegria descarada no rosto. Ah, aqui vem uma nova virada. Parece que seu passado finalmente decidiu se manifestar. A sala foi preenchida por um clarão intenso, uma luz que parecia vibrar e intensificar o ar ao redor deles. E no meio da luz, uma segunda figura apareceu. Essa imediatamente familiar para Felipe. Clara, a mãe de Ana, surgiu, pálida e assustada. Felipe quase desmaiou. Ele a conhecia bem. Lembranças da infância começaram a borbulhar em sua mente. Clara, você tá viva? Ela olhou para ele, os olhos marejados. Felipe, você precisa entender. Tudo o que aconteceu foi um erro. Fernando interrompeu, um sorriso triunfante na cara. Ah, mas o que ele dirá, né? A verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. Com um gesto, ele puxou um papel amarelado do bolso e entregou a Clara. Diga a ele a verdade, Clara. Diga o que você escondeu.
As palavras de Fernando deixaram todos presos em um silêncio espesso. Clara hesitou. A expressão dela era uma mistura de culpa e desespero. Felipe, eu tive que fazer isso. Você não entenderia. Essas crianças são muito mais do que apenas um legado. São a chave. O coração de Felipe disparou. A chave para o quê? Ele mal conseguia respirar. A urgência estava em cada sílaba. Para o que você realmente é. A voz dela quebrou. As palavras saindo quase em sussurros. Felipe, você não sabe, mas sua verdadeira linhagem está em risco. Essas crianças são fruto de um acordo que foi feito há muito tempo. Eu não tinha escolha. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Do que você está falando? Que acordo? O que você escondeu de mim? O nó na garganta doía. Cada palavra era uma facada. Se você não agir agora, pode perder tudo. A verdade se conecta com os erros de sua família, e eles podem voltar para cobrá-la. Clara disse, angustiada. Fernando sorriu, dando-lhe um olhar de triunfo. Hora de decidir, Felipe. Felipe sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquela informação mudava tudo. Ele olhou para Ana, que estava desesperada. As crianças chorando e procurando conforto. O que isso significava para eles? Quais segredos estavam enterrados nas sombras do passado? O que realmente estava em jogo agora? E no fundo, a pergunta ficava clara. Até onde ele estava disposto a ir para proteger as pessoas que amava? O eco do passado continuava a reverberar, agora mais aterrorizante e distante do que nunca. O ar ficou denso. Felipe estava paralisado, a mente girando com tudo aquilo. Clara, a mãe de Ana, estava ali. E as revelações de Fernando ecoavam em sua cabeça como trovões. Ele olhou em volta. A sala parecia apertar-se. O que mais estava escondido? Felipe, me escute! Clara insistiu, os olhos dela brilhando ao se encherem de lágrimas. Eu não poderia dizer tudo, não enquanto estivéssemos em perigo. As crianças, elas têm o poder de mudar tudo! Fernando deu um passo à frente, rindo como se a situação fosse um espetáculo. Ah, como eu adoro um drama familiar! Isso aqui é ouro puro! Ele se virou para Ana. E você, minha cara? Tudo o que fez foi apenas arranhar a superfície. Ana estava em estado de choque, a respiração ofegante. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, como se um fio prestes a se partir. Para de falar e me explique! O sorriso de Fernando se alargou. As crianças não são o que parecem. Na verdade, elas são a chave para um legado que você tem muito a ver. Ele indicou Felipe com um gesto dramático. E você, Felipe, é só um peão nesse jogo. O coração de Felipe batia forte. Não, eu não sou um peão. Eu sou o pai delas. Diga o que está acontecendo. A frustração o consumia. Ele não podia deixar que a verdade escapasse. E se eu lhe disser que as crianças são de outra linhagem, que o que você acreditava ser um passado distante, na verdade está ligado a algo muito maior? A voz de Fernando subiu de tom. A linhagem da sua família, Felipe, não é apenas um sobrenome. É um poder que você nem imagina. E as crianças carregam isso. Felipe sentiu a cabeça girar. As palavras de Fernando pareciam uma tempestade, arrastando-o para um abismo. Você está dizendo que elas têm um poder? Sua voz saiu como um sussurro. O medo se estabeleceu como um peso no estômago. Clara, agora mais pálida, se aproximou. Felipe, isso é algo que nossa família protege há gerações. Você precisa entender. Mas antes que ela pudesse terminar, um tremor sacudiu o chão. O céu lá fora escureceu instantaneamente. O silêncio foi rompido por um rugido ensurdecedor
e um clarão como uma explosão, fazendo todos na sala estarem em alerta. Felipe se virou para a janela. A visão era de um caos. O que estava acontecendo? Uma terrível realização o atingiu. Não, isso não pode ser real. Uma onda de pânico varreu seu corpo. O que era aquele poder que Fernando mencionara? A conexão com as crianças? Um legado que poderia ser destruído? Eles vêm! Fernando gritou, quase em êxtase. As forças que você nunca viu, Felipe! Seu legado e o que ele representa estão sob ameaça. Ana estava em lágrimas, segurando as crianças perto de si. Não! O que você sabe? O que devemos fazer? A urgência na voz dela ecoou na sala. A tensão crescente cortou o ar. Felipe olhou de uma criança para outra. Já não sabia a quem mais confiar. Mas a aparição de Clara fez tudo se transformar de maneira inesperada. É verdade! Eu não sou apenas a mãe de Ana. Eu sou parte da linhagem. Felipe congelou. Do que você está falando? A confusão tomava conta dele. Você é uma parte disso, Pubo. Então, com um movimento rápido, Clara levantou as mãos. Uma luz ofuscante começou a surgir delas, como se uma força antiga estivesse despertando. O ambiente mudou instantaneamente. Uma energia pulsante passou pelo ar como um raio. As crianças começaram a brilhar. E então, Fernando sorriu. Finalmente, a verdade veio à tona. E agora é só o começo. O choque reverberou. As crianças estavam se transformando, revelando algo que Felipe nunca poderia imaginar. O que estava acontecendo? Ele se sentiu perdido entre as sombras do passado e a luz do presente, sem saber a realidade nem o que viria a seguir. Uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde estas verdades poderiam levá-los? E quando, finalmente, as consequências de tudo isso se revelariam? A luz que emanava de Clara começou a pulsar, preenchendo a sala com uma energia vibrante. As crianças brilharam intensamente, como estrelas prestes a explodir em 1000 fragmentos. Felipe não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como um sonho que se transformava em pesadelo. O coração batia descontrolado, cada batida ecoando pelos ouvidos. O que está acontecendo? O que vocês fizeram? A pergunta escapuliu, desesperada, de seus lábios. Fernando rugiu de satisfação. Finalmente, o despertar do poder! Agora você verá a verdadeira natureza da sua família. Ele parecia estar se divertindo, os olhos brilhando com uma loucura assustadora. Clara, com a luz emanando de suas mãos, lançou um olhar aterrorizado para Felipe. Eu não queria que você soubesse. A verdade é muito maior do que conseguimos imaginar. Alguém deve fazer uma escolha, e essa escolha pode destruir tudo. Felipe disse. Sobre o que você está falando? Ele olhou para Ana, que estava cada vez mais pálida, suas mãos apertando as crianças contra si. O que você escondeu, Clara? As palavras de Clara começaram a sair apressadas. As crianças, elas são parte de uma profecia. Têm um destino que pode mudar a ordem das coisas. Mas isso pode ser perigoso! Fernando gargalhou. Perigoso? Você não entende. Se elas forem usadas corretamente, podem trazer um novo mundo. Um mundo onde Felipe não existe mais. A cada palavra, a tensão aumentava. Felipe se sentiu como se o chão estivesse se abrindo. Ele olhou para as crianças, desamparadas e inocentes, e um terror profundo se abateu sobre ele. Não, isso não pode ser. Vocês não podem ficar com elas. Sua voz falhou, enjoada pela angústia. Ana, agora em lágrimas, encarou Fernando. Por que você está fazendo isso? O que havia entre você e Clara? O que mais você sabe? Ah, você é mais esperta do que parece, Ana. O fato é que Clara e eu
Nós éramos amigos íntimos, mas amigos íntimos têm segredos, e esses segredos estão prestes a explodir. Em um movimento rápido, Fernando puxou algo de seu bolso. Um objeto pequeno, mas que emanava uma presença sombria. Era um colar, adornado com símbolos estranhos e antigos. Este colar pertence a mim. Ele contém o poder para reivindicar o que é seu. Felipe esqueceu tudo ao redor por um segundo. O colar tinha um símbolo que lhe era familiar. Era um símbolo que sua mãe sempre desenhava para ele quando era criança. E então, como um flash, ele se lembrou. O que sua mãe sempre dizia: nunca deixe que outros decidam seu destino. Ele simplesmente não é deles para controlar. Você não pode ser sério, disse Felipe, a voz tremendo. Isso não é seu. O instinto materno de Clara fez-se pôr na frente do colar, determinada a proteger suas crianças. E foi então que as crianças começaram a brilhar mais intensamente, como se sentissem a tensão. O lugar tremeu, o brilho se expandiu e uma onda de energia os envolveu. Era como se a sala estivesse sendo consumida por essa luz. O chão começou a rachar. O que estava acontecendo? Ele não entendia. O poder vem da escolha, Felipe, gritou Fernando, agora quase delirante. Escolha me ajudar ou perder tudo. As crianças não estão seguras com você. Felipe olhou para Ana, os olhos dela cheios de pânico e necessidade. Ana, você confia em mim? A pergunta ressoou na sala enquanto ele tentava atravessar a escuridão. Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, um estrondo irrompeu e a luz ofuscante os envolveu completamente. Uma onda de dor atravessou o peito de Felipe. Era devastador, um choque que fez o ar escassear. Ele olhou para Clara. O desespero era palpável. E foi nesse momento que tudo mudou. O barulho de algo se quebrando ecoou. E a porta por onde Fernando havia entrado se abriu de forma violenta. Uma figura familiar surgiu do meio da fumaça e da luz. Era o pai de Felipe. Ele estava lá, com um olhar decidido, e as palavras que saíram de seus lábios congelaram a sala. Felipe, é hora de escolher. A verdade sobre nosso passado se revelará agora. Você precisa saber quem você realmente é. O que estava acontecendo? A revelação do pai, que ele acreditava ter perdido para sempre, fez o mundo de Felipe desabar. Que ele estava prestes a enfrentar tomou uma nova dimensão. O que mais seu pai sabia? E o que isso significava para ele e suas crianças? Ele olhou de volta para Ana, para Clara, para Fernando. A confusão e a dor misturadas a um novo medo. O passado estava de volta e ele não tinha certeza de como lidar com tudo aquilo. Uma única pergunta ecoou em sua mente. O que mais poderia ser revelado? E a que custo? Felipe olhou para o pai, confuso e incrédulo. Você está aqui? O que está acontecendo? A voz dele vibrava com a intensidade da suspeita e do medo. Algo no olhar do pai dizia que essa era a hora de escolher. Filho, você precisa agir. O poder que as crianças têm é algo que não deve ser subestimado. Você não é apenas um pai. Você é parte de uma linhagem antiga. A urgência no tom do pai era palpável. Clara, agora com os olhos cheios de lágrimas, olhava para Felipe, implorando. As crianças brilhavam intensamente, como se estivessem conectadas à energia que pulsava no ar. Uma explosão de luz os envolveu, refletindo a clareza de um futuro incerto. Basta de esconderijo! Precisamos enfrentar isso juntos! Felipe gritou, endireitando-se. A sala agora era um campo de batalha entre escuridão e luz. Você precisa decidir, Felipe, Fernando provocou.
A alegria do caos parecia alimentá-lo. Sua escolha pode impactar não apenas você, mas toda a sua família. Felipe respirou fundo. Lembrou-se de todas as corridas atrás do sucesso e do quanto tentara se distanciar de sua origem. O passado não era um fardo, mas algo que poderia ser transformado. Ele se voltou para Ana. Viu o medo em seus olhos e a força que emanava dela. Eu não sei o que fazer, mas não posso deixar que isso nos destrua. Então, em um impulso, ele estendeu a mão em direção às crianças, que agora pararam de brilhar e olhavam para ele com expressões curiosas. Nós podemos juntos. Com um gesto firme, Felipe segurou a mão de Clara e, junto às crianças, começou a formar um círculo. Vamos nos unir. Se o passado não pode ser mudado, que sirva de base para algo maior. E foi naquele momento que a luz se intensificou, expandindo-se pelo ambiente, quase como se um novo mundo estivesse sendo criado na sala. Fernando hesitou. Os rostos de Felipe e Ana estavam conectados por um laço que ele nunca poderia romper. Isso não é possível! Mas enquanto o desespero tomava conta de Fernando, uma onda de calma envolveu Felipe. Ele sentiu como se o peso de suas decisões passadas se dissolvesse. A unidade que formaram era mais forte do que toda a escuridão que os ameaçava. A luz explodiu em um clamor resplandecente, engolindo tudo ao redor. Fernando gritou, enquanto o brilho o cercava. A sala tremeu e, de repente, tudo silenciou. Quando a luz se dissipou, Felipe e Ana se encontraram em um lugar desconhecido. Era um jardim exuberante, com flores de cores vibrantes e uma paz que transparecia no ar. As crianças agora estavam calmas em seus braços. O que aconteceu? Ana perguntou, a esperança brilhando em seu olhar. Isso é um novo começo. Um espaço onde podemos moldar nosso destino, Felipe declarou, aliviado e realizado. O peso da história começava a se desfazer. Naquele jardim, o passado estava em seu lugar, a dor transformada em aprendizado. Alguém começou a se aproximar. Era o pai de Felipe, agora com um semblante calmo. Você fez a escolha certa, filho. As crianças estão a salvo, e o futuro é seu para criar. E naquele momento, rodeados pelo novo e pelo que escolheriam ser, o casal sabia que a verdadeira jornada apenas começava. As sombras do passado não desapareciam completamente, mas sua força havia diminuído. Felipe olhou para Ana. Vamos construir isso juntos. E ela sorriu, segurando firme as crianças. No fundo, algo ainda pulsava. Uma conexão com o desconhecido. Mas a jornada estava longe de acabar. O que viria a seguir? Como enfrentariam a nova vida, agora inteiramente nas mãos deles? O mistério estava no ar. Ei, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas e amaguem o botão de like para ajudar muito no algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância disso.